uma boa gestão pode transformar uma pessoa, um país, o mundo inteiro, né? E eu sempre tratei da questão gerencial, do pensamento gerencial com muito carinho. E eu vi um desses palestrantes internacionais, super legal, ele falou assim, cara, o problema do Brasil é que vocês não valorizam as pessoas que estudam e pensam, vocês valorizam as pessoas que executam bem. E aí a gente escreveu um livro chamado Gestão da Manhã, sem grandes pretensões, e o Gestão da Manhã se tornou o livro mais vendido da história da gestão do Brasil, né? E que estava declamando poesias e fazendo um trabalho bem legal com o público, e ele falou que ele achava muito interessante que quanto menos livrarias tinha numa cidade, mais farmácias tinha. Você viu o Yuval Harari falou que a categoria de pessoas que mais vai crescer nos últimos anos, nos próximos anos, são os inúteis, né? Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com meu sócio, parceiro, amigão, companheiro de viagem, Marcelo Caetano, pilotando mais um podcast VM, nosso programa aqui de gestão, vendas e liderança, onde a gente trata vendas a sério, mas de maneira sempre muito descontraída. O nosso convidado de hoje é um cara que é um guru de verdade, né? Então, chamam a gente, né, Marcelo, de mestre, de guru, mas quando a gente encontra o mestre de guru de verdade, a gente fica mais humilde, a gente diz, não, esse cara é mais faixa preta do que a gente. Então, tipo, honra ao mérito. E eu comecei, né, a estudar de verdade o assunto gestão nos cursos da HSM. Eu ia lá para São Paulo, era uma viagem, era uma coisa incrível, e era muito legal sair da rotina do escritório, bloquear um dia para só fazer isso e ficar lá ouvindo os caras que eles traziam e dizer que legal. E os caras que eles traziam eram todos super top, meio pensadores, livros, gente famosa, e ele estava lá do lado deles, no bastidor, ia almoçar, ia jantar, encontrava, viajavam juntos, faziam depois eventos na Europa, fizeram eventos nos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus do céu, que vida agitada. Então, você acha que a nossa tem, né, história para contar, imagine esse pessoal, muito mais história para contar do que a gente. Quer trazer o nosso convidado, apresentar ele e falar um pouquinho? Eu acho muito bacana. Em primeiro lugar, prazer estar com você aqui, Raul, prazer estar com todo mundo que nos ouve no podcast Venda Mais. Esse cara, ele é muito bacana porque, para mim, ele ajuda a ocupar uma lacuna muito grande que é dos pensadores, né? Eu vejo que na gestão, uma vez eu estava num evento da HSM e eu vi um desses palestrantes internacionais, super legal, ele falou assim, cara, o problema do Brasil é que vocês não valorizam as pessoas que estudam e pensam, vocês valorizam as pessoas que executam bem. Elas devem ser valorizadas também, mas fica uma lacuna para as pessoas que param para pensar e transformam esse pensamento em livro, em conteúdo e tudo isso. Eu acho que o nosso convidado de hoje, ele ocupa muito bem essa posição de quem estuda, de quem reflete sobre esse processo, e é muito difícil hoje em dia ter tempo para isso ou direcionar a vida da gente para isso. Então, essa posição é uma posição muito importante no mercado, porque mantém, né, um nível de conhecimento e de cultura que acaba norteando uma série de decisões e acaba decodificando uma série de decisões que o mercado vai tomando de uma maneira, às vezes até empírica, e transforma isso em teoria e em pensamento. Então, é isso que o José Salib Neto faz tão bem e é o nosso convidado de hoje. Valorizar a prata nacional, né? O prato da casa, sendo tipo assim, né? A gente fica sempre falando sobre os outros. Salib, super honrado de estar aqui com você. Parabéns pela tua trajetória. E conta aqui um pouquinho, a gente estava falando um pouquinho antes do teu trabalho, você estava contando antes para a gente como você viu a tecnologia meio que atropelar a gestão e alguns pensadores da gestão não conseguiram acompanhar e você disse, eu vou começar a falar sobre isso, eu vou estudar esse assunto, né? Então, desenvolva um pouquinho esse assunto, porque realmente a gente está sentindo isso na área de vendas especificamente, por exemplo, onde você tem automatização da força de venda, Sales Tech com CRM, BBA, um monte de coisas sendo automatizadas, e muita gente ainda resistente, etc. Mas o pensamento da gestão aconteceu a mesma coisa. Eu achei muito pertinente, né? Você estava perguntando, fala aí 3 grandes pensadores do management hoje em dia. Não tem, é verdade. A gente tinha, né? Se ia para a faculdade estudar administração, tinha lá os livros, todo mundo já sabia. Hoje, né, virou aquela salada.
Mas tem uma coisa que todo mundo tem em comum. Escuta o Salib que ele tem a resposta. Então, Salib, conta aqui pra gente o que está acontecendo nesse mundo aí. Eu brinco até com o meu parceiro Sandro Magaldi, com o autor, eu falo assim que os pensadores agora é nós. E nacionalizando um pouquinho aí. Bom, a minha paixão por tecnologia, né, ela nasceu em 1985, quando eu fui fazer o meu estágio, eu estava fazendo um MBA em Administração Internacional na Universidade da Carolina do Sul, onde eu me graduei também, e onde eu joguei tênis pela escola. E o meu estágio foi numa startup, né? E numa startup de tecnologia focada para a área de confecção. E eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, o fundador da empresa, era uma empresa pequena, com três pessoas, e eu 4, né? E ele jogou o livro do Regis McKenna na minha mesa, né? Regis McKenna, para quem não conhece, ele foi o grande guru de marketing do Silicon Valley, ele está vivo ainda, mas não tão ativo como antigamente. E ele foi mentor do Steve Jobs durante 25 anos, né? O Steve Jobs nunca deu um passo sem os conselhos do Regis McKenna. E quando eu li aquele livro, né, chamado The Regis Touch, o toque do Regis, do Regis, né, eu fiquei impressionado com a maneira como ele falava de gestão, porque não era um livro de tecnologia, né? Era um livro de gestão, de marketing, de estratégia, mas com uma visão diferente. Logicamente, eu com 25 anos, eu não tinha ideia do que eu estava lendo, e aí eu comecei a me apaixonar, falei, porque ele falava dessas coisas de gestão, tecnologia e liderança e estratégia de uma forma diferente que os meus professores no MBA falavam. E eu fiquei muito encantado com ele, né? Mesmo com 25 anos. E logo quando nós tivemos a ideia da HSM, que foi em 86, quando eu acabei o MBA, uma das pessoas que eu imediatamente falei para o meu sócio, Harry, na época, eu falei, nós temos que trazer o Regis McKenna, cara. Esse cara pensa de uma maneira diferente. E no final eu estava certo, né? A gente trouxe o Regis McKenna depois de vários anos, não foi fácil tê-lo, né? Inclusive, a primeira vez que eu fui lá tentar trazê-lo, marquei com a assistente dele, ela esqueceu a reunião, me deixou plantado lá em Palo Alto, mas mesmo assim eu respirei fundo e voltei lá e trouxe o Regis McKenna várias vezes e acabamos nos tornando muito amigos, né? A ponto dele escrever um artigo para a HSM Management sobre de 25 páginas sobre o Steve Jobs, de um olhar que nunca ninguém teve sobre o Steve Jobs, só ele conseguiu. Então, essa foi a minha paixão. Logicamente, com a HSM, a gente ia fazendo os eventos, né? E logicamente, trazia aqueles caras que estavam despontando, como o Stan Rapp, como o Tom Peters, como o Michael Porter, o Philip Kotler, né, e tantos outros. Eu literalmente trabalhei com todos os grandes pensadores da gestão do mundo inteiro. E depois, quando eu acabo a minha trajetória na HSM, né, depois de 30 anos, eu acabei mais com uma certa frustração, porque a gente via o mundo inteiro falando de tecnologia, inclusive a programação dos eventos da HSM já não tinham mais acadêmicos, né? Aqueles caras que desenharam a gestão como nós conhecemos, como o Porter, o Robert Kaplan, o Peter Senge, né? Eles assim, a demanda para eles já não estava como estava antes, aliás, estava quase que nenhuma. E na minha saída, eu que sempre fui um cara que amou muito, me apaixonei pelo pensamento gerencial, porque eu vejo que uma boa gestão pode transformar uma pessoa, um país, o mundo inteiro, né? E eu sempre tratei da questão gerencial, do pensamento gerencial, com muito carinho. E aí, eu na minha saída da HSM, depois de 30 anos, eu estava bastante cansado, e aí eu sentei com o Sandro, que foi meu parceiro, o Sandro Magaldi, que foi meu parceiro lá na HSM durante 10 anos. A gente havia escrito um livro juntos, chamado Movidos por Ideias. Eu falei, Sandrão, vamos escrever um artigo sobre o que pode ter acontecido com o mundo da gestão? Por que a gestão perdeu tanta importância? E por que a tecnologia, as pessoas só falam de tecnologia hoje? E ao mesmo tempo, a gente vê o número de empresas simplesmente desaparecendo, né? Empresas importantes, icônicas, aquelas tradicionais, Blockbuster, a Nokia, a Polaroid, a Kodak, a Circuit City,
a Toys R Us, a maior empresa de lojas de brinquedos nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, os varejistas todos, né, passando por dificuldades enormes. A Editora Abril, que nos trouxe tanta coisa boa, né, que ajudou até na nossa democracia. Aliás, a Editora Abril, como nós conhecemos, faz uma falta enorme, né, para o Brasil, vocês sabem disso, né? Então, a gente escreveu um artigo, e quando esse artigo ficou pronto, eu falei, Sandrão, isso aqui dá um livro, né? E aí nós paramos tudo que a gente tinha que fazer, e eu vi que vocês estavam falando da questão de pensadores, de ter tempo para pensar, e foi a melhor coisa que eu tive na HSM, da minha saída da HSM, foi ter tempo para pensar, né? Coisa que eu nunca tive na minha vida, porque mesmo no trabalho com os gurus, eu sempre tinha que ter a programação pronta no ano seguinte. E teve um ano que eu fazia isso em 10 países, eram mais de 100 palestrantes. A HSM se internacionalizou, eu levei a HSM para vários países do mundo inteiro, com muito sucesso. Então, nessa minha saída, quando o artigo ficar pronto, eu falei, Sandrão, isso aqui dá um livro, né? Porque mostra claramente como a gestão se perdeu e como que nós temos que repensar a maneira como a gente pensa em estratégia, como a gente pensa em relação com clientes, como a gente pensa em inovação, como a gente pensa em educação, como a gente pensa em liderança, né? E aí a gente escreveu um livro chamado Gestão da Manhã, sem grandes pretensões, e o Gestão da Manhã se tornou o livro mais vendido da história da gestão do Brasil, né? E com isso, sem eu planejar, começaram a surgir convites para falar sobre o livro, né? E de repente eu, que nunca quis ser palestrante, comecei a dar palestras, né? E hoje a coisa que eu mais gosto de fazer é dar palestras. Então, às vezes a gente tem que deixar um pouquinho o destino nos levar, né? para novos mares. Então, hoje, a partir do Gestão da Manhã, que é um livro mais, é um wake-up call, né? Um grande despertador para as pessoas, falando que se você não renovar, se você não repensar a maneira como você faz a tua gestão nesse mundo exigido pela tecnologia, você vai estar fadado a terminar como aquelas empresas acabaram, entendeu? E a gente tem hoje um número de startups, né, que vem com uma outra cultura, com uma outra pegada, querendo abocanhar os negócios daquelas empresas que demoraram 100 anos para ter sucesso, né? Então, tem sido nossos estudos. Em seguida, nós escrevemos o novo Código da Cultura. Nós vimos que o gargalo da transformação a transformação digital tinha mais a ver com as pessoas, né, e não com a tecnologia, né? A estratégia adaptativa, que mostra uma nova maneira de pensar em estratégia, bem diferente daquela do Michael Porter, onde a estratégia é você só pensar em ser melhor que o seu concorrente, aniquilar o seu concorrente, comprá-lo ou terminá-lo, né? E a gente vê que hoje, né, as vantagens competitivas elas duram pouco, e se você não tiver o foco no cliente o tempo todo para tentar descobrir não só o que ele quer, mas o que ele vai querer, né, você não vai conseguir vencer. E a partir disso vimos também que a maneira que os líderes lideram mudou bastante, não no sentido daquelas habilidades tradicionais de você inspirar, de você colocar a pessoa certa no lugar certo, de você montar uma equipe, de você ser honesto, né? Essas habilidades continuam firmes e fortes, só que a tecnologia nos trouxe outras habilidades que nós discorremos no nosso livro, o Liderança Disruptiva, né? Que está fazendo maior sucesso também. Os nossos livros aí já estão chegando a 200 mil exemplares vendidos, né? Então, se perguntar para mim, se você perguntasse há 6 anos atrás para mim o que eu estaria fazendo, a minha resposta seria bem diferente do que eu estou dando agora, né? Então, tem sido uma jornada fascinante, mas aí, como o Marcelo falou, né, eu tive um maior ativo que eu poderia ter dentro desse mundo que nós vivemos, que é tempo. Eu nunca tive tempo para pensar. Então, eu acabei sendo muito bem treinado pelos gurus, né? Nem eu me dei conta disso. Eles me ensinaram a pensar de uma forma estruturada sobre conteúdo, né? Logicamente, entendendo, a gente não sabe para onde a gente vai se a gente não souber de onde a gente veio. Então, eu sei muito bem de onde a gente veio e agora, entendendo, tendo esse novo entendimento do mundo da gestão. Então, resumindo, né? 35 anos de trabalho aqui, resumindo aqui em poucas palavras.
Salib, deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? Minha avó dizia que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Que às vezes a gente se envolve tanto no trabalho que a gente acaba não conseguindo fazer dinheiro. E você está falando que quem trabalha muito não consegue parar para pensar um pouco, né? Hoje, né? Porque muitos executivos que nos ouvem aqui, eles estão exatamente no meio do turbilhão, né? Mas eles têm um pensamento a ser desenvolvido. Hoje, você olhando em perspectiva, tem como fazer as duas coisas? O que poderia ser feito para que um executivo construísse um pensamento estando na ativa? Ou é muito difícil mesmo? Esquece, na hora que aposentar, do executivo faz isso desenvolvendo o pensamento. Qual que é a sua visão? Esse que é o problema, né? Se hoje é que a natureza do meu trabalho me levou a isso, né? Mas normalmente, se o executivo, né, o profissional, o empreendedor, se ele não fizer agora, é capaz de se aposentar e não ter muita função, né? Você viu o Yuval Harari falou que a categoria de pessoas que mais vai crescer nos últimos anos, os próximos anos, vai ser os inúteis, né? Então, a gente está aqui para ser útil para a sociedade, né? E o que eu falo muito, você tem dois tipos de profissionais hoje. Aqueles mais novos, que começaram já nessa economia digital, né? Mais rápida, mais instantânea, né? Já com mais foco no cliente, né? E você tem a turma que veio lá de trás, que foi educado, né? De uma maneira bem diferente do que o mundo exige hoje, né? E eu falo para essas pessoas que é muito importante eles tirarem o sabático. Não aquele sabático que você pegava a mochila e ia para Bali, mas um sabático de aprendizado. Passar no mínimo 3 meses indo lá para o Silicon Valley, para a Índia, para Israel, para a China, né? Fazendo alguns cursos aí na Singularity University, modéstia à parte, lendo meus livros e assistindo as nossas palestras também, e os nossos cursos também, que procura trazer isso. Porque no dia a dia acaba absorvendo, né? Tem aquele ditado do Peter Drucker, né? Aquela frase célebre que a cultura come a estratégia no café da manhã, e a gente fala que a rotina come a estratégia no café da manhã, né? Você com a rotina, você não tem tempo, né, de pensar o que vem por aí. Então, nunca foi tão importante com que pessoas que têm pelo menos assim de 45 anos para 40 anos para cima, de parar um tempo mesmo, sabe? Porque eu vi o que aconteceu comigo, foi dramático, assim. E hoje eu tenho um entendimento muito claro. E o mundo está tão rápido hoje que se você não para, você não vai ter tempo. Você acaba engatando e você não vai ter tempo para entender por que você está fazendo o que você está fazendo, entendeu? Então, recomendo, eu falo, ó, as empresas têm que... Um tem que cobrir o outro, né? O presidente viaja, depois o outro vai. Não precisa sair todo mundo junto, né? Porque senão a empresa quebra. Mas eu acho fundamental que todos os profissionais façam isso para até salvarem seus negócios, suas próprias carreiras e as suas próprias vidas, né? Porque não tem nada pior do que, e eu vejo isso muito, né? De pessoas que estão aí vivendo tudo, mas que não tem muito, o cara já não sabe o que está acontecendo, vai vivendo um dia após o outro, sem muito propósito, entendeu? E acaba morrendo cedo, né? Porque o que te leva a ter uma vida longeva é a sua cabeça, né? Principalmente, né? Então eu acho que é por aí. Legal. Um sabático para colocar os pensamentos em ordem, acelerar os pensamentos para fazer essa transição e para manter a vida de executivo funcionando bem, né? Porque senão a gente emburrece no processo. Legal. Sim, é um grande defensor de tirar férias, né? Marcelo também. Então, tipo, é justamente por causa disso, tipo assim, desconectar de vez em quando, tipo, não leve o celular, não entre para ver se né? A gente descobriu, Marcelo, né, que o Salib não gosta muito de e-mail, né? O negócio dele é o WhatsApp, então já dá por isso. Né? Eu chamo do WhatsApp a aceita, porque depois que você entra, você não consegue mais sair, a pessoa é engolida ali pelo. Não, eu gosto de e-mail, né? Eu recebo muita coisa, inclusive quando eu estou pesquisando aqui, eu pego as coisas, mando lá para o e-mail, mas estou falando mais na comunicação no dia a dia, sabe? Sim, quando você tem que mandar alguma coisa, quando você tem que mandar um link, quando você tem que mandar mais alguma coisa, mas eu ainda gosto, eu gosto do e-mail, sim. Eu também. Salib, eu tenho uma pergunta para você, porque é uma coisa que a gente tem visto em consultorias, nas mentorias, que é o seguinte, eu sei que você é mentor também. Eu estava falando outro dia sobre
líderes que estão começando a se sentir inseguros ou já estão passando por um processo de insegurança, porque a pessoa começa a ver um mundo que é um mundo diferente do que ela veio acompanhando, ela se sentia muito à vontade, às vezes em grandes empresas, né, construiu algo, trouxe, e de repente ela começa a olhar e dizendo, cara, eu não entendo mais esse jogo, eu não sei mais, e às vezes já está até numa posição sênior, mas está começando a sentir que está começando a perder, ou já perdeu claramente, né, o contato. Eu me lembro que uma vez eu vi uma entrevista do Lehman dizendo que às vezes ele se sentia um dinossauro, né, e acho que é um pouco essa sensação de dizer que não sei o que é. E aí bate um ataque de insegurança da pessoa dizer, não sei se eu sou a pessoa certa, eu não sei se eu consigo dar conta disso, eu não sei se eu estou no lugar certo, né, do tipo, será que sou eu a próxima pessoa? Como que você tem lidado com isso quando, né, você vai mentorar, então, diretores de empresas que estão tem um histórico de sucesso, mas de repente encontram esse cenário novo e dizem, e agora? O que eu faço? Então, foi por isso que nós decidimos começar a nossa imersão, mentoria, chamada Gestão da Manhã na Prática, né? Que, na verdade, é uma mistura de conteúdo, muito conteúdo, também muita interação e também mentoria, né? Hoje eu não faço mentoria por fazer, né? Pegar uma pessoa do nada, eu prefiro colocá-la dentro do nosso conteúdo, né? Para elas entenderem, para terem um entendimento claro, para poder fazer a mentoria correta, né? Porque se você não tiver entendimento claro de todas as mudanças que estão acontecendo, né? Dentro do mundo da tecnologia e dentro do mundo da gestão, você não vai saber nem o que perguntar, entendeu? Por isso que eu não faço mais, se alguém me ligar, olha, eu quero fazer uma mentoria com o José Salib Neto, não vai ter. Eu falo, olha, se você quiser, é melhor você fazer a nossa imersão mentoria, que são um programa aí de 4 semanas, né, todo digital, ao vivo, onde a gente apresenta muito conteúdo, muitos cases, e dentro disso aí a gente tem essa troca, entendeu? E aí funciona melhor do que simplesmente, não, eu preciso pegar agora um mentor. Não é assim. Você precisa estar estudando, tá se educando com um novo conteúdo, né? Para você fazer as perguntas certas, né? Porque se você não está educado, você não vai saber nem o que perguntar, entendeu? Mas qual seria a primeira pergunta que você faria? Se eu te dissesse, Salib, só pode aquela história, Raul, só pode ser uma frase, agora só pode ser uma frase, agora só pode ser uma pergunta. Qual seria a primeira pergunta que você faria? A pergunta para quem? Para um possível mentorado, um cara que está dizendo, eu estou achando que o mundo está confuso, Salib... A primeira pergunta para ele, eu falei, você leu o Gestão da Manhã? Você leu o Novo Código da Cultura? Você leu Estratégia Adaptativa? Você leu o Abundância, do Peter Diamandis? Você leu o Mundo é Mais Rápido do que Você Pensa, do Peter Diamandis? Você leu... tem um livro novo do professor da Dartmouth University, eu vou lembrar o nome dele, chama-se Winning the Right Game, vencendo o jogo certo, né? Mostrando como as empresas que entendem o seu ecossistema se dão muito bem, e aquelas empresas que não entendem o ecossistema não dão. Então não adianta, né? Eu sempre mando a pessoa... Tem muitas pessoas que sabem, me indicam um curso aí. Eu falei, cara, o que você leu nos últimos meses? Aí o cara não leu, aí fica difícil, entendeu? Então é um processo de reeducação muito forte que as pessoas vão ter que fazer com elas mesmas, né? Que não adianta só depender de um curso ou de uma mentoria. Ela precisa pegar quais são os livros que realmente estão mudando, né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente está indo muito para o lado da autoajuda, né? Que eu não sei mais até onde esses caras vão querer ajudar, né? É engraçado, porque o que eu vejo é exatamente isso. Eu estava falando sobre isso outro dia. Porque a pessoa se sente insegura e ela, em vez de tratar a causa da insegurança, ela vai tentar os sintomas da insegurança. E aí cai na autoajuda. Pois é, eu nunca vi um absurdo. Eles moram todos aqui em Alphaville, né? São muito bons, inclusive, né? Mas eu digo assim, você vai no autoajuda, você sai de lá com vontade de fazer, mas não sabendo o que fazer, entendeu? Então é isso. Então hoje você tem esses livros que eu mencionei, inclusive a razão da minha existência hoje é trazer essa nova visão e a partir disso você vai saber o que perguntar, né? Não adianta nada você estar parado no tempo e querer fazer um curso ou fazer uma mentoria. É um processo de educação, entendeu? Um processo de educação que exige trabalho, exige ficar no fim de semana estudando, mas é melhor fazer isso do que você se tornar obsoleto em breve, entendeu?
Só um comentário rápido. Acho que o Winning the Right Game é do Ron Edner. Isso, espetacular esse livro. Olha, ele está publicado em português. Esse livro, puta, é simplesmente espetacular, entendeu? É maravilhoso. Maravilha, obrigado. Isso é uma das coisas que eu estava falando, que a gente, quando viaja, por exemplo, eu fui para a Ilha da Madeira, e aí eu queria tirar a Ilha da Madeira da lista, porque eu não conhecia, eu falei, vou tirar. Aí quando eu entrei na Adorou, os caras disseram, não, então você vai gostar de Açores também. Eu não conheço Açores. Então, eu tirei uma coisa da lista, já entrou outra na lista. Livro é assim também. Fala com gente inteligente, a lista não diminui, ela aumenta também. Então agora, né? Então vamos de Ron Edner também. Muito legal, obrigado pela recomendação. Marcelo. Eu acho que a diferença do autoajuda e desse papo aqui que a gente está tendo é que, de verdade, a gente precisa fazer, né? Na autoajuda, o cara sai motivado e não descobre o que ele tem que fazer, né? O que o Salib está falando é, cara, você tem que ler, você tem que estudar. A saída está aí dentro, né? Se você quiser simplesmente... É aquela coisa, todo mundo vai falar que o curso que ele tem é o que vai fazer você mudar a sua cabeça. Mas não é. O que vai fazer você mudar a sua cabeça é o acúmulo de informação que você absorve. É isso que vai mudar a sua cabeça, né? O curso é mais um ponto de conhecimento naquele processo como um todo, né? E o que eu tenho visto é que as pessoas estão buscando acumular informação de uma maneira instantânea. E isso não existe, isso não vai acontecer. Não é em 3 dias de imersão que você vai passar por isso, né? Isso tem que ser a construção do seu pensamento para que essa imersão funcione de verdade. Porque senão você não tem nem senso crítico para tomar decisão e para saber o que daquilo que você está ouvindo é factível ou é interessante para você ou não é, né? Para variar, a gente tem que fazer a parte nossa, senão o negócio não vai... O pessoal se abraça, chora, beija, anda na brasa e depois volta e aí continua tendo uma equipe para gerir uma empresa, produtos, serviços, clientes, ainda está aí agora. Estão super motivados e vai fazer o quê? Ô, Salib, eu estava dando uma olhada, meio que um timeline teu, vai, então, gestão, aí vai para cultura, da cultura vai para liderança, é quase como se você fosse, tipo, fazendo uma sequência. Certo? Tipo, falei sobre isso e aí descobri que dentro disso aqui tinha esse assunto. Aqui depois tinha o próximo. Qual que é o próximo? Então, estamos trabalhando em 2 livros aqui, né? Na verdade, eu já tenho 9 livros publicados, né? E tem alguns que não fazem parte do quarteto da gestão exponencial, que é o Gestão da Manhã, o Novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa e Liderança Disruptiva. Depois tem outros, né? Como o Algoritmo da Vitória, né? Que é um trabalho, eu vim do esporte, né? Fiz um trabalho muito legal sobre os maiores técnicos da história do esporte. Tem um livro que nós escrevemos com o Rancharan, que é um livro mais, que a gente brinca que é mais da defensiva, né? Como encarar a crise, né? Questão da inflação. É um livro que eu só escrevi porque foi o Charan que convidou a gente. Se não fosse, eu não escrevia. Mas a gente está agora, logo vai ter o sexteto, né? Da gestão exponencial. Um deles é o inovação de ruptura na prática, né? Porque hoje se fala muito em inovação, todo mundo sabe hoje que produtos e serviços ficam obsoletos mais rapidamente, e se você não inova de uma forma mais recorrente, você morre, literalmente morre. Antigamente, você podia inovar a cada poucos anos e que tudo bem. Hoje não, né? A velocidade que nós estamos hoje é gigantesca, e inclusive fizemos um teste agora, nesse fim de semana, fizemos um workshop sobre liderança de ruptura, sobre inovação de ruptura, foi um sucesso. E outro livro que nós já estamos trabalhando já há alguns anos é sobre como competir com o tempo, né? Cada vez mais o tempo está mais comprimido, o mundo está cada vez mais instantâneo, as empresas precisam reagir rapidamente, os profissionais precisam agir rapidamente, e se você não souber, não se estruturar, não tiver a arquitetura organizacional que facilite isso, você fica louco, literalmente. Por isso que está todo mundo com questões de saúde mental tão abaladas, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, entendeu? E é isso que nós estamos trabalhando, né? De como você criar uma filosofia de gestão na empresa, né? Métodos que façam que as respostas saiam mais rápido, sem você ter que pirar por causa disso, entendeu? Então... você sabe que outro dia eu estava participando de um evento e tinha um cara que é ator e que estava declamando poesias e fazendo um trabalho bem legal com o público, e ele falou que ele achava muito interessante que
quanto menos livrarias tinha numa cidade, mais farmácias tinha. Ele achava, será que não tinha uma correlação aí de que as pessoas estão buscando, né, remédio para a cabeça e para o corpo, quando na verdade a literatura, o estudo, né, tipo, poderia ajudar? E eu comecei a rir dizendo, pô, é verdade, nunca achei uma sacada isso de você, porque muitas vezes a solução existe, né? O livro é uma conversa com uma pessoa mais inteligente, né? Uma pessoa mais experiente, então é muito legal. E muito bacana ver esse teu entusiasmo de se aprofundar em alguns assuntos e dizer, pô, isso aqui, né, me apaixonei. Então vamos lá. Fala um pouquinho sobre a tua parceria com o Magaldi. Eu conheço ele bem também, etc., mas Marcelo e eu, a gente, né, a gente complementa um ao outro, a gente troca ideias, a gente briga, a gente volta, a gente alinha e funciona super bem. Vejo uma parceria muito boa tua com o Magal. Porque outra coisa que eu acho que nesse cenário que a gente estava falando, você falou de livros, de cursos, etc., mas uma coisa que me ajuda muito é ter um sócio. Porque tem alguém que está ali para, sabe, tipo, questionar, perguntar, às vezes está ok, às vezes não está, mas como é que é isso você e o Magaldi? Como que funciona? Eu acho que tem uma diferença entre ser um sócio e um parceiro, né? O Sandro e eu, nós somos parceiros e depois sócios, né? Porque ser só sócio não resolve a parceria, né? Então, você sabe que parceira é exatamente isso que você está falando, né? Você é o give and take, né? Você dá, receber, trocar ideias, ter alguém que te puxa, ter alguém que estimula, né? Hoje de manhã mesmo, o Sandrão trocando ideias aqui sobre nossos próximos livros, e no mundo que nós vivemos, né? Eu acho que é muito difícil você ter aquele cara, né? Que nem a tinha no passado, como Tom Peters, como até o Peter Drucker da vida, né? Porque é muito difícil a velocidade que nós vivemos hoje, né? A quantidade de conhecimento que é produzida. É impossível para um cérebro humano conseguir ter tudo isso sob domínio, entendeu? Então, eu sempre trabalhei muito bem em parceria, né? Eu sempre vim do tênis, e no tênis alguns dos meus melhores resultados vieram da dupla. Então, eu sei o que significa ter um bom parceiro. Não só um parceiro que jogue bem, mas que te complemente, né? Não adianta ter um parceiro que tem o mesmo tipo de jogo que você não vão ganhar. E o Sandro e eu sempre fizemos isso, e já começou lá na HSM, porque eu contratei o Sandro, né? Quando eu era o CKO da HSM, a gente estava buscando um diretor comercial, e aí eu entrevistava vários, né? E todo mundo lá falava das as metas que foram atingidas, de como eles vinham à venda, tal. E quando eu trouxe o Sandro para a minha sala, né? Minha sala era muito conhecida. Na época, eu tinha uma biblioteca de 5.000 livros, né? Na HSM, hoje eu tenho uma de 2.000 aqui em casa. E quando eu falava com o Sandro ficava olhando para os livros assim, sabe? Ele ficava fascinado, né? E eu falei, cara, esse é o cara que eu tenho que trazer, porque aquela frase, né? Case com alguém que te olhe dessa maneira. Então foi exatamente isso. E aí o Sandro e eu nos demos muito bem, porque eu era o cara de conteúdo, ele era o cara comercial, e os dois se interagiam. E a gente começou, eu o estimulei a escrever um livro de vendas. Ele tinha essa pegada de mestrado, estava fazendo mestrado acadêmico, né? Eu falei, Sandro, vamos escrever um livro, então, para você. Ele falou, não, eu quero que você seja coautor. Eu falei, não, Sandro, o livro é seu. E aí ele escreveu o livro Vendas 2.0, que foi um livro fantástico, né? E depois apareceu da gente escrever um livro juntos, que é o Movidos por Ideias, né? E depois a gente acabou se separando, né? Ele foi assumir posições maiores fora da HSM, e eu continuei na HSM, e depois eu e ele encerramos o nosso ciclo, né? Eu na HSM e ele lá no Meu Sucesso, e a gente estava no mesmo time, né? E aí a gente juntou já os dois com mais experientes, mais tarimba, visões complementares, principalmente o Sandro e eu, somos complementares ao extremo, né? Então a gente não faz a mesma coisa, e isso ajuda bastante, sabe? E tem sido uma parceria. Eu falei, Sandrão, se você quiser, eu assino um contrato aqui pro resto da vida com você. Então é uma parceria muito produtiva, onde um estimula o outro, um não quer ser mais que o outro, um respeita muito o outro. Toda vez que eu falo, né, vocês devem ter percebido, eu falo o Sandro e eu, quando ele fala o Salib e eu, entendeu? Então, só que não é difícil, né, você achar parceiro assim, não é fácil, você sabe disso, né? Então, geralmente, sempre que um quer puxar para o lado do outro, né? Então, por isso que muitas parcerias não duram. Mas então, pelo que eu estou entendendo, você
defende né? E a ideia, porque a ideia aqui seria como eu lido com incertezas ou com um cenário incerto e com um mundo que está mudando. É bom ter alguém para trocar uma ideia nesse nível, né? E eu sempre fui um cara de ideias, né? Eu trabalhei com todos os pensadores da gestão do mundo, desde o Peter Drucker até o Jim Collins e o Peter Diamandis, né? Que eu brinco, né? Que eu trabalhei de Peter a Peter, né? O Peter Drucker, que foi o cara que basicamente é o pai da gestão moderna, e o Peter Diamandis, que é o cara que trouxe esse conceito de exponencialidade, né? Da tecnologia resolvendo problemas, né? Então, eu trabalhei de Peter a Peter, né? Então, isso me desenvolveu essa capacidade de ideias muito forte. Por outro lado, eu não sou um cara assim de estrutura, de querer documentar tudo e de querer pegar essas ideias e levar mais adiante, entendeu? E o Sandro faz isso, entendeu? O Sandro é um cara mais estruturado, então ele pega aquilo que eu falei, ele leva para outro nível. Então, é uma troca muito legal, sabe? É uma complementariedade muito difícil de se ver. Para quem está nos vendo ou nos ouvindo, fica aí essa pergunta, né? Do tipo, você tem essa pessoa na tua vida? Essa pessoa com quem você pode trocar, que vai te questionar, que você vai trocar ideias, que vai dizer, olha que interessante como que a gente aplica na prática. Isso é uma super pergunta, né? Legal, bacana, só para refletir. Marcelo. E às vezes dentro da própria organização, né? Às vezes eu acho que o que o Salvino está falando é uma coisa que a gente tem que olhar dentro das nossas empresas, né? Porque muitas vezes a gente não vê o processo, o board ali das empresas tendo essa relação entre o próprio board. É muito raro ver isso, né? E aí a empresa inteira sofre dentro desse processo, porque tudo é muito multidisciplinar hoje em dia. É impossível que um só consiga entender esse processo de mudança, né? Então, eu queria trazer para o ambiente corporativo isso, que eu vejo que as empresas não se preocupam com isso. De verdade, elas não se preocupam em criar essa sinergia entre o próprio board. Às vezes, eles tentam criar sinergia nas suas equipes, mas entre eles mesmo não há uma preocupação tão grande de fazer um retiro junto, de sair junto, de pensar, de construir um pensamento de empresa junto, e aí depois fala, pô, tá cada um correndo para um lado. É claro, ninguém nem sabe para o lado que o outro está correndo ou como que eles podem correr juntos dentro desse processo. Salim, deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Posso complementar? Deve, eu diria que você não deve ter só um parceiro, você deve ter vários. Logicamente, ter um que seja alguma coisa que nem vocês, Raul e Marcelo, ou eu e Sandro, mas tem algumas complementariedades. Por exemplo, né, no mundo... você vê, minha filha, Cristiana, tem 26 anos, estou nos Estados Unidos, estou tecnologia, e ela é uma das minhas, não é só minha filha, mas é também a minha parceira. Eu tenho também um garoto chamado Caio Moreno, um moleque, tem 25 anos, o cara é um monstro de inteligência artificial. Aí você tem o Gabriel Matias, que tem 30 anos, que é fundador da Crowd, uma plataforma que une profissionais de comunicação, tecnologia e serviço de marketing, né, com empresas que demandam. E, cara, esses 3 caras, eles são meus parceiros também, né? Eu falo com eles o tempo todo. A Cris aqui está comigo o tempo todo. O Caio, eu contrato ele para ficar horas comigo aqui, explicando, né, mostrando as coisas, porque por mais que eu consiga escrever sobre isso, eu nasci no outro mundo, né? Então, eu nasci numa outra geração, né? Então, o mundo digital não é tão natural para mim quanto para eles. Então, eu tenho a humildade, né? E eu acho que as empresas deviam fazer mais isso, né? De ter esse mentoria reversa, né? De novos com mais velhos, de mais velhos com mais novos, né? Ter essa troca o tempo todo, né? De escolher o seu mentor dentro do dia a dia das empresas, né? Então, eu acho que as empresas fazem pouco isso. E então é uma coisa que eu estimulo bastante, né? Então, eu sou cercado aí com o Sandrão e com 3 jovens aí muito craques nesse mundo exponencial da inteligência artificial. Você fala muito lá no seu primeiro livro, né, sobre essa coisa de como criar dentro da própria empresa um cenário que prepare para o amanhã, né, que prepare para o futuro. E muitos executivos vivem hoje esse dilema de ver a empresa envelhecendo ou ver a empresa, enfim, sendo atacada por empresas que criam esse novo cenário. Queria que você falasse um pouco, para quem não leu o seu livro, sobre esse processo de construir um pensamento de futuro dentro da própria organização e o quanto isso é importante, e desse uma ferramenta aqui para a gente compartilhar com o nosso público sobre como fazer isso dentro da organização, porque está todo mundo sendo atacado de alguma maneira por empresas mais tecnológicas ou mais rápidas. Olha, eu acho que elas têm que ter um entendimento, né, da relação tecnologia e transformação da gestão.
Se você não tem esse entendimento, você não vai conseguir fazer com que isso reflita nos seus negócios, nos seus produtos e seus serviços. Então, você tem que fazer um upgrade, uma atualização muito forte dentro disso, né? É exatamente isso que nós temos que mostrar, desde a maneira como você pensa em estratégia, que mudou muito, até a maneira do que você entende por transformação digital, até a maneira de quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver como líder nesse mundo cada vez mais rápido, né? E é exatamente isso que a gente procura trazer nos nossos conteúdos, palestras, livros, entendeu? E com isso você vai saber, porque eu digo para as pessoas, você que vai transformar o seu negócio, quem conhece o negócio é você, mas você tem que vir com as armas certas, não adianta aparecer lá para jogar Wimbledon hoje de tênis com uma raquete de madeira, né? Não vai rolar, entendeu? Então todo mundo hoje, principalmente, né, a pessoa acima de 40 anos, precisa fazer uma reflexão muito grande, né, em termos de entendimento dessa nova maneira de gerir, de que tudo que eles aprenderam na escola, né, muitas coisas continuam importantes, mas algumas não servem mais. Então, o que acontece é que tem muitos profissionais que estão competindo, né, com raquete de madeira, enquanto está todo mundo jogando com raquete de grafite, entendeu? Então, se você não tiver esse entendimento, não adianta nada você pensar em como você vai ganhar o jogo e assim por diante. Entendi. Basicamente, você está falando muito de ferramentas, muito de pensamento, mas muito de ferramentas que vão fazer essa transformação acontecer dentro da organização. Exatamente, né? E isso que a gente procura trazer nos nossos livros, né? Inclusive, nossos livros eles já são adequados para o mundo, né? Quando a gente decidiu escrever o Gestão da Manhã, eu falei, Sandrão, não adianta a gente escrever sobre a quarta revolução industrial e aparecer com o mesmo livro de sempre, né? O Gestão da Manhã, ele já aparece com 5 horas de conteúdo audiovisual dentro do livro, com entrevistas com pessoas muito fortes, como o Silvio Meira e tantos outros líderes aqui, né? Até o Madia, que está lá, que é um cara da velha geração, mas que entende muito bem o mundo que nós estamos vivendo, trazendo jovens também. Depois nós temos, assim, no final de cada capítulo, o que fazer, entendeu? A gente procura dar uma estrutura, né? Não só reflexões, mas mostrando, né, o que você vai ter que fazer com isso, entendeu? Sandro, sabe quando eu li o livro, a gente em vários momentos, a gente tem uma consultoria de vendas, né, na Venda Mais, e em vários momentos a gente separou a consultoria de vendas, a área de vendas, a área comercial das empresas da industrial. Porque a gente falava que a área comercial estava presa ao industrial das organizações, né? E separava fisicamente mesmo, né? Às vezes você está lá no interior com a área industrial, beleza, funcionando super bem, mas a área comercial precisava estar lá na capital, absorvendo aquela velocidade da capital e precisava sair um pouco do pensamento industrial. E a gente várias vezes fez isso. Quando eu li o livro de vocês, eu falei, tá aqui a teoria que explica um pouco disso, né? Que você precisa ir desgrudando do que te fez sucesso e fez você chegar no resultado, mas para você transformar, você precisa criar um ambiente favorável à transformação, né? Senão seu pensamento fica lá preso lá na indústria, fica pesado, lento e geralmente ineficiente no longo prazo, né? Com certeza. E muitas empresas precisam, né? Organizações, a gente trabalha muito com cooperativas, né? E as cooperativas têm uma tendência de que seus líderes fiquem décadas como líderes. E é a natureza deles. Então, vamos renovar a velharada, não tem jeito, né? E eles estão conscientes disso, né? Então, tem sido isso o nosso trabalho. Eu fico feliz das empresas que entendem isso, né? Mas tem muitas que não entendem, né? Então, é uma tristeza. Eu, particularmente, eu digo que cada empresa que se vai, para mim, é uma tristeza, né? Eu não fico aqui, tá vendo? Eu falei... Cara, uma empresa que quebra, ou que perde sua relevância, ela perde empregos, ela perde sua própria relevância, né? E eu não estou falando em empresas brasileiras. Você pega uma GE, por exemplo, né, que em 2000, há 23 anos atrás, era a maior empresa do planeta, era uma empresa que era estudada no mundo inteiro, que trouxe ferramentas gerenciais fantásticas, né, de avaliação de desempenho, de desenvolvimento de lideranças, né, trazidas pelo Jack Welch, e que não soube fazer essa transição, né? Continuou fazendo o que o Jack Welch fazia, né? E aí que morre o perigo, né? Você, às vezes, tem que romper com o passado e construir uma nova maneira de gerir. E eu fico muito triste, né? A GE, para mim, era tudo. O Jack Welch, para mim, foi uma inspiração. Eu trabalhei com ele em vários eventos, né? E aí eu vejo
né? Como essa empresa não conseguiu fazer a transição, pelo menos está tentando agora, né? Mas era uma empresa que valia $500 bilhão, hoje não vale 120, entendeu? Então, esse tipo de coisa me deixa muito triste, sabe? E aí é um outro episódio para ver o Jeff Immelt depois do Jekyll, porque aí tipo, nós vamos ter que aprofundar uma série de decisões que são questionáveis, né? Um processo todo interessante. Mas, inclusive, a GE, o processo de escolha do CEO era incrível, porque imediatamente saíam 4 ou 5 pessoas. Uma pessoa era escolhida e imediatamente saíam umas 4 ou 5 excelentes, né? Eram sempre... E aí eu ser CEO em outra empresa, que, nossa, muito boas, assim. Sim, um foi para 3M. Uma formação de líderes, essas pessoas estão muito preparadas. Sim, um foi para 3M, outro foi para Rubbermaid e um ficou na GE. Eu acho que talvez o erro que foi feito no passado, talvez a GE não tenha tido a leitura, né, de como a tecnologia ia explodir, porque o Dia 4 saiu nos anos 2000, e a gente usa os anos 2000 como referência na explosão da tecnologia, e eles precisavam de alguém diferente do Jack Welch, não alguém como o Jack Welch, né? E o candidato foi avaliado na maneira de quanto ele parecia com o Jack Welch, entendeu? Esse foi o grande erro, né? Eu acho que, por exemplo, a Microsoft já fez um processo muito interessante, que tirou Steve Ballmer, como né, colocou o Nadia, e aí, claramente, um cara que já está no sangue dele, ele vive isso, juntou... unidades que estavam brigando entre elas, ou seja, tipo, internamente conseguiu costurar também, mas tinha essa visão de, tipo, estamos construindo algo, isso aqui é muito maior, tem uma visão de futuro muito legal. Sabe que outro dia eu estava conversando com o diretor de uma empresa, ele entrou agora na empresa e ele falou, eu encontrei um paradoxo incrível aqui. E ele disse, o paradoxo é o seguinte, se alguém não faz nada, não tem problema, não acontece nada. Mas se a pessoa toma uma iniciativa e dá errada, essa pessoa toma uma chapuletada forte que... ele falou, então o que acontece? Todo mundo tem medo de inventar, de fazer uma coisa nova, de sair do padrão. Ele falou, porque aqui se aceita que se você continuar repetindo o padrão que sempre foi, mesmo que tenha resultados cada vez piores, mas sempre foi assim. Ele falou, isso para mim é um paradoxo, porque estão falando sobre isso, sabemos que precisa mudar, mas na verdade a cultura da empresa ela é muito, muito dura com a tentativa, né? E se imediatamente não tiver sucesso, então eles, por exemplo, vamos fazer uma iniciativa, vamos implantar uma coisa. Se imediatamente não for um sucesso, pronto, já mata a iniciativa, a pessoa que lançou a carreira dela já está em perigo. Tipo, é um problema, né? Porque você estava falando da cultura que come e a rotina come também, mas o que a gente sente muitas vezes é isso, está acontecendo esse paradoxo dentro das empresas. Sabe que precisa mudar, mas quem tenta mudar, coitado, já leva também uma pancada na cabeça. Aí não fecha a conta. Pois é uma das questões que a gente está trabalhando no nosso novo livro, né? A inovação de ruptura na prática, né? Que a inovação tem que ser tratada com muito cuidado, né? Tem que ser tratada com uma maneira disciplinada. Porque a inovação não pode ser assim, alguém teve uma ideia no meio do dia para fazer alguma coisa diferente. Cara, isso não é inovação. A pessoa provavelmente vai atrapalhar mais do que vai ajudar. Hoje, as inovações, né, você pega essas empresas como a Cisco, por exemplo, né, como a Amazon, o Google, né, você pega empresas até como Magalu, Magazine Luiza, né, que se não tivesse feito um processo de inovação mais disciplinado, né, separado do dia a dia, para que as inovações possam ser testadas, né, para depois serem levadas para dentro, isso sim é inovação. Agora, essa pessoa, tive uma ideia que, cara, isso vai dar mais confusão do que vai ajudar. Então, eu acho que as pessoas precisam entender realmente o que é inovação primeiro, para depois organizar o processo de inovação em um ambiente que faça sentido a inovação, que não puna o erro, para depois trazer para o teu dia a dia, entendeu? Porque alguém que queira reinventar dentro do dia a dia, acaba trazendo mais problema do que realmente ajuda, né? Marcelo, eu tenho uma última pergunta para o Salib, e se tem alguma outra pergunta... Eu tenho uma pergunta de quem é um consumidor de livro, como todo mundo aqui que está nesse bate-papo. Você conviveu com vários gurus desses, vários pensadores. Qual mais te impressionou, não necessariamente pelo conteúdo gerado, mas pela perspicácia ou por ter uma metodologia diferente de absorver conhecimento e transformar o conhecimento? Sabe? Olha, sem dúvida foi o Peter Drucker. Ele continua sendo o nosso mentor intelectual. Eu convivi e trabalhei durante 14 anos com ele, viajei algumas vezes com ele
fui todos os anos lá em Claremont, mesmo quando não trabalhava mais com ele, e a visão dele, né, a maneira como ele estruturou o trabalho dele e a visão dele era simplesmente chega até a dar medo, assim, sabe? Era coisa assim, quando eu conversava com ele, eu fui para o Paraguai com ele, lá, visitar as ruínas jesuítas, e ele começava a falar de coisas assim, falei, meu Deus, onde é que esse cara aprendeu isso, né? Então o Peter Drucker continua à frente, né? Para você ter uma ideia, né? Nesse workshop que nós tivemos de inovação de ruptura, eu dei 2 aulas. A primeira é um conceito que o Peter Drucker criou no seu livro Managing for Results, né? Gestão por Resultados, publicado em 1964, onde ele fala que a razão que um cliente compra um produto ou serviço é diferente da razão que a empresa vende, né? Eu demorei meses para entender isso. Esse conceito evoluiu para uma coisa chamada jobs to be done, um trabalho a ser feito, ou seja, qual é o trabalho que o cliente quer que seja feito, que determine sua decisão de gastos, e que foi aprimorado pelo Clayton Christensen quando a tecnologia já estava disponível. Isso, né? Que eu ia dizer, para mim é Clayton Christensen na veia isso. Não, mas quem criou todo esse conceito, né? E foi a única coisa, sabe que eu gostava muito do Clayton, né? Mas a única coisa que me deixou chateado é que ele não deu crédito suficiente para o Peter Drucker. Não citou a fonte. Não. Mas eu tenho tudo documentado. Inclusive, quando eu fiz uma despedida para o Clayton, quando ele faleceu, e aí eu falei, né, que o Peter Drucker tinha criado, né, o Jobs. Daí apareceu um cara falando, não foi. Aí eu tirei uma foto do livro de 1985, né, Inovação e Espírito Empreendedor, e mandei lá o Jobs to be done, escrito pelo Peter Drucker. O cara ficou quietinho. Então, as ideias do Peter Drucker continuam firmes e fortes, e principalmente agora elas são viabilizadas pela tecnologia. Então, Peter Drucker, para mim, ele continua... as ideias dele, eu continuo lendo, e você fica perplexo de como tudo que ele criou foi pensando em que esses pensamentos durassem séculos e séculos, sabe? Enquanto outros foram pensadores até momentâneos, né? Que funcionaram bem para aquele contexto, para aquele momento, né? Mas não para uma coisa mais abrangente. Então tá respondido aí, Peter Drucker continua firme e forte. Eu desenvolvi uma aula, né? A aula que eu mais gosto de dar é entendendo o Peter Drucker. Eu explico como o Peter Drucker virou Peter Drucker. Então é uma aula fantástica, assim. Pessoal, pelo menos. Que legal. Já fiquei com vontade de assistir, inclusive. Salib, super legal a conversa, muito obrigado. Última pergunta minha é a seguinte: qual que é a tua visão de futuro em relação, por exemplo, à inteligência artificial? Acabamos de ter uma super reunião com o Bill Gates, o Elon Musk, a galera toda, e um pessoal aí olhando e dizendo, se a gente não controlar isso aqui pode desandar. Ao mesmo tempo, muita gente, como o Peter Diamandis, dizendo, não, isso aqui é fantástico, maravilhoso, vai nos ajudar. Então, qual que é a tua opinião, sabendo que existem esses dois lados e você convivendo com os dois? Olha, eu acho fantástico, né? A inteligência artificial nos coloca num outro nível, num outro patamar, né? Para você saber as coisas, antes você tinha que gastar horas e horas de pesquisa, meses, talvez, e a inteligência artificial já te traz na hora toda aquela informação que faz com que você dê o próximo passo muito mais rápido, né? É assim que a gente tem que entender a inteligência artificial. Logicamente, como toda tecnologia, ela traz o lado negro dela, né? Que é o mau uso dela, mas a nossa própria tecnologia já está aí, pô. Quantas vezes a gente já foi hackeado no celular e, já tive 1000 dores de cabeça lá no Instagram, o cara que me hackeou lá vendeu mais eletrodoméstico no meu Instagram do que a Casas Bahia numa semana inteira, entendeu? Então ela está aí. A gente vai ter que saber, como sociedade, como montar os instrumentos que façam que ela seja mais controlada, porque a tecnologia ela cresce rapidamente e ela cresce, às vezes, a um ponto que você não tem mais controle, né? Então a gente vai ter que ter mais controles. Agora, o que ela ajuda a humanidade é um negócio impressionante. As histórias que a gente vê aí de já diagnósticos, né? Inteligência artificial fazendo diagnósticos, às vezes, melhores que médicos em questões de câncer, né? A gente tem que saber usar isso, né? Infelizmente, a sociedade, né? Governos não entendem isso e acabam usando por lado errado, né? E a tecnologia está aí para facilitar, para nos potencializar. Então, por um lado, eu vejo a tecnologia crescendo muito,
E, por outro lado, eu vejo o ser humano ficando cada vez mais burro, quer dizer, não dá para entender, né? É um negócio que me deixa preocupado. Não é todo mundo, logicamente, mas principalmente a níveis governamentais do mundo inteiro, né? E aí acaba havendo um conflito muito grande, né? Então, mas é uma ferramenta fantástica, né? E não deixa de ser uma ferramenta, né? Não deixa de ser uma ferramenta. Por exemplo, eu dei essa minha aula de inovação de ruptura na prática, mostrando 6 cases, né? Cara, o pessoal ficou perplexo assim com a minha pesquisa. Eu falei, pessoal, a inteligência artificial me ajudou muito, mas ela não faz amarrações. Quem fez as amarrações fui eu, o Salibão aqui, entendeu? Então, essa combinação do ser humano com a tecnologia faz o que o Thomas Malone, um professor da MIT, fala que a gente tem um supermind, né? Um supermind, que é a união do ser humano com a tecnologia. E a hora que você tem superminds, o nível aumenta. A China é um exemplo disso, né? A China usou a tecnologia para levar o nível de conhecimento dos chineses a níveis... Pô, eu tenho um carro chinês aqui, um BYD, cara, é brincadeira o que esse carro faz, né? Não dá nem para... Você acha que daqui a pouco o carro vai levantar voo, né? Então, e é um carro normal, não é um carro de luxo, entendeu? Então, a gente tem que entender essa parceria. As pessoas não entendem a parceria entre tecnologia e ser humano, sabe? Se elas entendessem que maximiza, né, que fica um mega self, né? Como o Steve Jobs, quando ele lançou o Macintosh, né? E fala, puta, mas o que vai ser das secretárias? Né, o que vai ser das secretárias? Ele falou, não, pessoal, isso aqui não é uma questão de secretário, isso aqui é para você fazer um better self, né? Você melhor. E a inteligência artificial hoje ela faz um mega self, né? Então, eu consegui fazer pesquisas que para esse novo livro, para esse novo conteúdo, que demorariam meses. Então, o ser humano acaba ficando mais produtivo, né? Se você faz essa união. Mas, de novo, quem fez a amarração fui eu. A tecnologia artificial não sabe fazer a amarração das coisas, entendeu? Sim. Então... Você sabe que ontem eu estava lendo sobre isso e eu vi uma descrição muito interessante que tem o pessoal que está usando o estilo Cyborg e tem o pessoal que está usando o estilo Centauro. O Centauro está claramente dividido o que é ser humano, o que é cavalo, e então eu estou lá escrevendo um texto, peço alguma coisa, recorto e colo e trago para o meu texto, ou mando fazer alguma coisa. Esse é o estilo Centauro. O estilo Cyborg é quando eu me mesclo. Então ele escreve, volta para mim, eu vou de novo e volta para mim. Aí, e no final você diz, quem que escreveu isso na verdade? Fui eu com ele comigo. A gente estava falando de parceria, um parceirão que a gente tem hoje, né? Tipo o ChatGPT, né? Super parceiro, muito legal. E eu adorei a sua frase de dizer, o problema não é a inteligência artificial melhorando, é o ser humano piorando. Isso aí. Por incrível que pareça, né? A gente vê o ser humano piorando em várias áreas, né? Você vê aí, você vai no show do Caetano Veloso com 80 anos, lotado. Você vai no show do Gilberto Gil com 80 anos, lotado. Você vai no show do Roberto Carlos com 81 anos, lotado. Cara, se você for ver a evolução da música, andou para trás. Por isso que eles estão aí, vão continuar cantando até 100 anos, porque isso que me preocupa, sabe? A involução do ser humano. Sim. Estão se cruzando aí, esse é o problema. Bom, vamos encaminhar aqui para o final. Salibão, como né, ele se chama de Salibão, vamos chamar ele de Salibão. Salibão, foi um prazer aqui, que ótimo. Eu chamo de professor, eu falo, professor não, Salibão, porra. Que ser humano fantástico, que história de vida muito legal. Obrigado por compartilhar, obrigado pela tua jornada, obrigado por ser esse pensador que você é, cara, né, esclarecido, e eu gosto muito dessa questão de que você estava falando, a inteligência artificial não amarra, não costura, né? Tipo, quem faz isso é você. Genial isso. Marcelo, para terminar, comentários finais aqui. É isso, obrigado pela presença, pelo ensinamento compartilhado. Foi uma honra ter você com a gente aqui no podcast Venda Mais. Foi muito legal. Muito bom. Comigo, né? Eu sou um missionário, né? Eu tive, depois que eu fiquei 14 anos andando com o Peter Drucker, né? E a minha pergunta, falei, como é que eu vou, em que eu tenho que me transformar para ter ele do meu lado para sempre, né? E aí eu vi que era contribuição. Então eu tenho um senso muito forte de contribuição para a sociedade, para o mundo, e eu sempre estou procurando ajudar, contribuir, né? Desde as pessoas mais simples até as mais sofisticadas, e isso que tem levado, né, o nosso trabalho para frente, né? Então, com isso, né, eu
me sigam aí nas redes sociais, aí principalmente no Instagram e no LinkedIn, que eu procuro dividir muito dos conteúdos, pensamentos. Temos um podcast muito legal, eu e o Sandro também. Amanhã estamos gravando de novo, a manhã inteira, né? E é nosso só. E gestão da manhã na prática é muito legal. Então, me sigam, mandem suas perguntas, mandem seus comentários. Vai ser um prazer interagir aí com o seu público. E contem comigo sempre. Parabéns aí pela trajetória, né? Eu que já conheço vocês há tantos anos e foi um prazer estar aqui face to face. Vamos fazer 30 anos o ano que vem. Então, estamos aí também numa longa jornada aqui. Muito bacana. Então, para você que está nos vendo ou nos ouvindo, muito obrigado por estar aqui hoje com o Salibão, cheio de histórias, muito conhecimento, muita prática. Compre o quarteto. Vamos esperar o sexteto ficar completo para a gente completar o sexteto. Siga nas mídias sociais e fantástico esse teu caminho. Lembre de curtir, de compartilhar, de comentar e de mandar suas perguntas, né? Porque para nós isso aí é super importante. Lembre que o programa é feito, né, a muitas mãos e você que está nos vendo ou ouvindo participa disso. Grande abraço, obrigado e até o próximo podcast VM. Até lá. Um abraço, pessoal.